Eu sou o Miro Veloso, estamos de volta em mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Quero nessa noite agradecer a todas as pessoas, a todos os amigos, a todos os empresários, a todos os funcionários das empresas, a todos os nossos colaboradores por estarem nesse dia de hoje nos dando mais uma vez o privilégio da sua audiência. Começamos o nosso programa de hoje agradecendo aos nossos colaboradores. Dentre eles estão o nosso amigo Igor Madeiras, Multigás, o nosso amigo Joel Moraes, taxista. Chama um taxista que você se sinta seguro, é com o nosso amigo Moraes. Hidra e Elétrica, esse grande casal aí, não é? Nossa amiga Roberta e o Jarlean. Bruno Autopeças, não é? A mais nova mecânica, a oficina mecânica de Trancoso, fazendo um sucesso muito grande. Meu amigo Luciano Francisqueto, apoiando o Mentalize. GTA Streams, nosso amigo Gilcinho em Porto Seguro. Mandar um abraço também para o meu amigo Carlos Vinícius, do tráfego pago da empresa ForPlay. É o homem que faz você ganhar visualizações mais do que o Elon Musk, viu? NK Mídias, minha gatinha Nabila Kellen, a nossa marketing digital, e Zé Barbudo Beach Club, o nosso mais novo colaborador do nosso Mentalize. Mentalize de hoje, ele, assim como tantos outros, é muito especial. Mas nós teremos hoje também uma grande satisfação de não somente estar entrevistando, não é, um cidadão, um comerciante, um empresário de sucesso, mas um amigo. E nessa noite nós vamos estar batendo um papo legal com ele, Daco. Há alguns minutos atrás, alguém me liga aqui e disse assim: hoje você vai estar entrevistando uma lenda viva. Daco, quero que você se aproxime um pouco mais do microfone, certo? Um prazer muito grande ter você aqui conosco nessa noite. Suas considerações iniciais, irmão. Boa noite aí a todos que estão nos ouvindo. Miro, muito obrigado mesmo aí pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui hoje para trocar essa ideia, fazer essa resenha com você aí. E dizer que nós temos muitas coisas boas para falar aqui. A nossa relação que não vem de agora, né? Com certeza. Então a recíproca também é verdadeira. Além de estar aqui tendo a oportunidade de falar um pouco sobre nossa história, nossa trajetória, é muito bom estar dividindo aqui esse espaço com você, meu irmão. É um prazer. Daco, prazer é todo meu, né? Quando esse podcast nasceu, né, eu pensei muito nesse momento, nesse dia, né? Zezé de Camargo e Luciano tem uma música que ele diz assim: quero flores em vida, né? E geralmente a gente deixa para estar falando algumas coisas às pessoas quando elas morrem. Quando elas morrem, elas não ouvem mais, né? Elas ficam num lugar de esquecimento, aguardando a vinda do Senhor. E todo mundo é lindo demais, todo mundo foi bom demais quando morre, né? E essa música de Zezé de Camargo, ele diz: eu quero flores em vida, ou seja, o que você tem a dizer de mim, me diga hoje. E hoje é um dia que eu quero abrir meu coração para você, dizer o quanto que você é especial na vida da minha família, na minha vida, certo? A gratidão que lhe tenho, não é? Porque primeiro nossa relação foi comercial e depois você me deu a oportunidade de se tornar seu amigo, né? E eu não me tornei amigo de uma pessoa qualquer. Eu me tornei amigo de um cara que descobriu a essência do que é ser humano. Eu pude ver isso em muitos momentos da minha vida e esse podcast não poderia iniciar hoje com você sem esses agradecimentos. Dizer o quanto você foi importante na minha vida, na minha chegada aqui, não é? Dizer que este lugarzinho que nós temos aqui, não é, onde a gente mora, tem sua participação, você confiou em mim, não é, para prestar serviço para você, não é? Então, cada telha aqui, cada bloco, cada saco de cimento, agradeço a você e a tantos outros empresários que acreditaram em nós, mas com a gente esse laço se tornou maior, não é? Sim, e eu quero muito te dizer que a minha felicidade é muito grande de ter você aqui hoje, e você não só esteve presente comigo nesse lado comercial, mas em tantos outros momentos, e a gente vai estar falando sobre isso. Mas, Daco, todo homem tem uma história, nenhum homem nessa vida
né, está aqui sem uma história para contar. Eu quero virar aqui essa pulheta e lhe dar menos de 3 minutos para você contar qual a história de Hermenegildo. Valdac, né? Valdac Hermenegildo. Valdac Hermenegildo. A começar pelo Hermenegildo, sim, né, que é de origem portuguesa, certo. Nos quais nossos antepassados, por parte de pai, vieram lá de perto de Salvador ali, naquela praia, falha o nome agora. Certo, e de lá eles vieram, né, sim, e aí conheceram aqui a parte da família da minha mãe, e aí começou a história dessa linda família, né? Sim. E eu que pertenço à família Zé Barbudo e Evane. Sim. A nossa história se confunde com a história do lugar, viu? Com a história de Trancoso. Certo. Eu, aos longos dos meus 48 anos, foi onde todo Trancoso se transformou e mudou, de um vilarejo pacato, de uma vila de pescadores, para começar a ter toda essa mudança. Mudamos aí em 4 décadas, o que não se mudou em 4 séculos aí. Certo. Então, a história do Daco, com a história do Zé Barbudo, é uma história praticamente de Trancoso. Tenho uma gratidão enorme, né, por tudo que vivi aqui, por tudo que passei nesse lugar, por todas as dificuldades que me ensinaram a se tornar o ser humano e o homem que eu sou. Então, hoje, todo mundo nos vê aí como um empreendedor, como um empresário de sucesso, mas eu me vejo como um cara nativo de Trancoso, filho de pessoas simples, de origem de famílias simples, mas que tiveram a oportunidade de empreender e de mostrar também o seu valor no lugar que de uma vila de pescadores, de uma vila onde as pessoas dividiam o que tinham e hoje é mais conhecida pelo glamour, pelo turismo de luxo, do que pela essência do seu povo, da sua gente. Certo. Gente essa na qual eu me considero e faço parte. Então, contar um pouco da minha história é tentar inspirar para que mais pessoas como a gente também tenha esse desfecho e consiga atingir seus sonhos, seja ele comercial, cultural, o que tiver na cabeça de cada um aí. Daco, alguém disse essa semana uma coisa muito importante para mim, que é quase que inaceitável que as pessoas boas que existem na face da terra venham a esse mundo, não é? E não deixe aqui sua semente, não deixe aqui sua essência, não é? Quando se fala em Zé Barbudo, não é? Todas as pessoas que falam em seu pai, que falam em sua mãe, mas em memória do seu pai, fala de um homem que deixou saudades. Mas esse homem apenas não deixou saudades, mas se preocupou em deixar um legado de filhos maravilhosos. Quantos irmãos são, Daco? Nós somos em 5, 3 meninas e 2 meninos, né? Certo. O Tinho, Malu, sim, Néia e Ritinha. Certo. Estamos todos aí, graças a Deus, aí esse legado de Zé Barbudo e Evane. Aí Zé Barbudo deixa com Dona Evane esse legado de 5 filhos. E eu estava pensando sobre esses 5 filhos. E a gente observa que esses 5 filhos são 5 filhos trabalhadores. São 5 filhos que nunca os vimos em páginas de jornais, não é, com escândalos, com problemas. São 5 filhos que eu tenho certeza que de onde Zé Barbudo está hoje, ele tem um orgulho muito grande de vocês. Miro, ser filho de Zé Barbudo, sim, é um privilégio, assim, uma dádiva, assim, Zé Barbudo e Evane, né? E que eu agradeço todos os dias esse privilégio, essa oportunidade. Falar do meu pai, cara, é um pouco difícil, porque eu sou filho. E pode parecer que tudo que eu fale seja algo relacionado ao amor que tenho. Mas não é. O Zé Barbudo era um ser humano fora de série. Sempre predisposto a ajudar o próximo. Nunca se preocupou apenas com a família dele, com os filhos dele, com os irmãos dele. Se preocupava com todo mundo que tivesse por perto. Naquela época a gente não tinha um vilarejo como hoje, que corre dinheiro, que circula riquezas. Tínhamos uma vila onde se dividia tudo. Quem fazia farinha dividia a farinha, quem pescava dividia o peixe. Uhum. Então, assim, vivemos um momento muito especial, mas num momento muito difícil também. Sim. Pessoas com muita dificuldade. E o Zé Barbudo, assim que ele começou a se destacar no comércio, ele sempre olhou para o próximo. Sempre fez aquilo sem que nós soubéssemos. Então, ele sempre esteve disposto a ajudar. E ele passou para a gente isso.
levar esse legado, ser o mais próximo possível do Zé Barbudo, talvez hoje seja o que a gente mais almeja. Não é fácil. Sim. Não é fácil, porque o Zé Barbudo, como eu te falei, era um ser humano muito acima da média. Há poucos minutos atrás eu lhe mostrei aqui um áudio, né, do nosso amigo Mangangá, certo? E ele me ligou, me mandou um áudio dizendo: Miro, mande aí o link do Mentalize, porque hoje você vai estar entrevistando uma lenda viva, não é? E quando você está falando de seu pai, desse lado empático, desse lado de ajudar, desse lado de um bom coração, eu não deixei, Daco, de pontuar algumas coisas, e por isso eu acredito na suma importância dos homens bons passarem por essa terra e deixar a sua semente, os seus filhos. Veja só que você diz quem foi seu pai. Um homem que se preocupou com outras pessoas. Mas hoje eu estou aqui entrevistando, para quem não sabe, alguém que, quando nós tivemos o período da pandemia, eu estava falando com minha esposa, no período da pandemia aqui, você sabe que isso aqui é uma simples pousada, né? E foi daqui que eu formei minhas filhas, é daqui que eu me sustento, e houve uma ordem, ninguém entra em pousada nenhuma, as barracas de praias também fecharam todas, e num momento muito difícil aqui em casa, um dia você me liga, na pandemia, e eu me recordo de uma pergunta que você me fez. Você disse assim: irmão, tá precisando de alguma coisa? Você disse assim: quer dar uma chegada lá no supermercado Nogueira? Não se acanhe, nós somos irmãos e eu estou aqui do seu lado. E minha cabeça deu um nó, porque sua empresa também estava fechada. Você estava pagando um passivo trabalhista de diversos funcionários que você teve que demitir. Mas naquele dia eu pude contabilizar a única pessoa que me deu uma ligação se preocupando comigo. E eu quero lhe dizer que Zé Barbudo não deixou apenas um simples homem aqui na face da terra, mas esse amor que você fala que seu pai tinha pelas pessoas, não é? Essa semente eu pude ver na sua vida, e lhe sou muito grato. Lhe sou muito grato. Não é? Lhe agradeço muito. E não existe somente Zé Barbudo, existe Dona Evane. Sim, sim, sim. Quem é Dona Evane para você, Daco? O Zé Barbudo acabou se transformando no nome da família, né? Sim. A gente virou uma família, ao invés da família Hermenegildo, virou família Zé Barbudo. Aí muitas vezes a gente fala Zé Barbudo, essa família Zé Barbudo, a barraca Zé Barbudo, o bar Zé Barbudo, onde tudo começou. Normalmente a gente engloba toda a família. Mas é realmente muito pertinente a sua pergunta, porque na maioria das vezes as mulheres ainda continuam no lugar que não tem o mesmo destaque de nós homens, infelizmente. No anonimato, né? Nós não vivemos um mundo igual, elas não são valorizadas do jeito que deveriam, né? Se ela dividir o mesmo emprego com a mesma capacidade que o homem, ela ganha menos. Uhum. Mas no caso do meu pai e da minha mãe, eles fizeram uma grande parceria. Além de um casal especial de pai e mãe maravilhosos que nós tínhamos, eles eram sócios também nos negócios. Certo. Né? O meu pai tinha o conhecimento dele, a minha mãe o dela. E muitas vezes o que não aparece nos bastidores, e aí eu acredito que todo empreendedor, pai de família, qualquer pessoa sabe que muita gente não vê os bastidores, e é lá que tudo acontece, nessa hora que a baixinha aparecia. Sim. A baixinha encorajava, a baixinha segurava as pontas, ela fala: vai, Zeca, porque eu estou aqui para estar ao seu lado. Ela começou a fazer a comida quando meu pai resolveu empreender com bar e restaurante, quando os hippies aqui chegaram. E minha mãe sempre foi muito boa negociadora. Dona Evane? Até hoje. Até hoje, se precisar alugar alguma coisa, sim, eu falo: manhã, vá lá, porque ela sempre volta
com algumas cifras a mais, e aí com a gente êxito. tem que tirar o chapéu. Certo. E é hoje, né, a minha mãe, minha sócia, minha parceira, tá todo dia comigo, trabalha diariamente e continua lá com aquele olhar clínico, aquele olhar de águia que não passa nada desapercebido. Ô Daco, eu me lembro um certo dia, falando dessa parceria que nós iniciamos, teve um dia que eu cheguei para Dona Evane e havia uma outra empresa de segurança que prestava serviço na casa da sua mãe, e não a minha empresa. Eu já prestava serviço para você no restaurante da família, não é? E tinha uma outra empresa, e eu cheguei para Dona Evane e disse assim: Dona Evane, o que eu faço para conquistar esse seu coração? Rapaz, eu tomei uma resposta, Dona Evane. Ela disse: apenas um homem conquistou meu coração, nenhum outro será capaz de conquistar. Havia um amor muito grande. Dona Evane, E seu assim Zé. foi. E assim foi. A gente perdeu o nosso pai, né? Muito precocemente. Uhum. Pessoas como o Zé Barbudo, não por ser meu pai, mas eles deveriam viver mais tempo na Terra, mas nós não vamos aqui contestar, Sim. né, a vontade divina. Certo. Até porque a gente vive num mundo, Miro, tão difícil, tão individualizado, onde as pessoas estão cada vez mais olhando apenas para o próprio umbigo, que pessoas que inspiram, pessoas que olham o próximo, que se preocupam com o próximo e conseguem ter esse destaque, eles deveriam estar mais aqui para servir como exemplo. Que não tenhamos apenas exemplos ruins. Então, minha mãe escolheu não casar, com 54 anos de idade, né? Ela ficou viúva do meu pai e fez uma escolha. E quando perguntávamos para ela o porquê, ela sempre nos falou: eu tive um grande homem, um grande marido, e não tem como não comparar. Então, dificilmente eu consigo hoje encontrar alguém para dividir o resto da minha vida. Que massa. E ela, até hoje, ela continua sendo a esposa de Zé Barbudo. Eu quero mandar um abraço para Dona Evane, dizer que depois eu consegui conquistar sim o coração de Dona Evane, mas foi por obra divina, não é? Um raio veio lá do céu e queimou tudo que Dona Evane tinha de cerca elétrica, de interfone, e de repente Dona Evânia tentou ligar para a empresa e não conseguiu falar com a empresa que prestava serviço para ela. Foi quando eu recebi um telefonema de Dona Evane e daquele dia em diante passei a prestar serviço para ela. Mas, Daco, falando de serviço, eu me lembro que um dia você me deu a oportunidade que talvez você nunca deu a ninguém aqui né, nesse distrito. Você me deu a oportunidade de ser seu sócio. Rapaz, que honra para mim. Nós abrimos uma barraca juntos, ao lado do Tangará, não é? E eu me senti um dos homens mais felizes de Trancoso pela honra que você me deu. Nós iniciamos uma barraca, mas nós fomos vítima de uma inveja. Eu já quero começar agora a mentalizar mais forte com você. Havia um cidadão que ficou muito chateado, como o Miro Veloso acabou de chegar aqui em Trancoso, e Daco dá uma oportunidade e o cara se torna sócio de, como diz o cara, dessa lenda viva. E esse cara lutou muito para tirar essa barraca de nós, até que esse cara conseguiu tirar essa barraca da pessoa que nos alugou, não é? E depois acabou que para ele não deu certo. O que você acha da inveja, Daco? Quais as palavras que você teria hoje para definir a palavra inveja? Nós somos fruto disso. O que é inveja para você? Olha, uma pergunta complexa de responder, mas é o que a gente mais vive hoje em dia. A inveja é algo que é um problema maior para quem sente a inveja do que para aquele que está sendo afetado. Por mais que nos afete. No caso específico, a inveja nos tirou um negócio, mas não tirou a nossa amizade, a nossa relação. Claro. Que foi de onde começou o nosso negócio. Sim. Voltando um pouco lá atrás, você falou que nós tivemos um negócio. Esse negócio não deu certo. Sim. E na adversidade nós criamos uma amizade. Sim, e isso é muito difícil de acontecer. Na maioria das vezes, um negócio está ali para dar lucro.
né? E Pra dar a gente certo. foca apenas naquilo, nesse retorno. E isso atrapalha relações, acaba com amizades. No nosso caso, fortaleceu a nossa amizade, justamente por termos sido fruto de várias injustiças. E naquele momento, eu tive a oportunidade de conhecer você, Nabila, trabalhando, e tive o prazer de entender melhor você para que a gente desse continuidade. Então eu falo muitas vezes que a inveja que a gente consegue quando a pessoa está feliz. Eu até fiz um post e você me falou em off, né? E aí, mas não vem ao caso a gente colocar aqui. Sim. Mas por quê? A gente tem que se alegrar com a felicidade do próximo, com o sucesso do próximo, com a família feliz e próspera do próximo. Porque muitas vezes, Miro, ajudar alguém quando você tem muito não é um ato tão nobre. Depende do que vem do seu coração. Quando você me falou na pandemia, o porquê que eu te liguei, porque na pandemia tinha acabado de cair o financiamento do Banco do Nordeste. Sim. Talvez eu era um dos poucos que tinha um pouco de dinheiro, mas aquele dinheiro não dava nem para construir o novo Zé Barbudo. Mas, naquele momento, eu falei, o que vem depois? O que será depois? Será que a gente vai ter a oportunidade de continuar? Será que nós continuaremos mantendo o nosso negócio? Que sociedade que vem aí? E aí me veio algumas pessoas na minha cabeça que eu acho que poderiam estar precisando naquele momento. Então, assim, foi isso que tocou e foi por isso que eu te liguei. Então, hoje, a inveja está sendo o mal do século, o mal do ser humano. Ele está esquecendo de agradecer todas as dádivas que ele tem para se preocupar com o sucesso do outro ou com a felicidade do outro. Porque o sucesso financeiro eu não vejo nem uma inveja tão grande. Talvez a inveja maior que você falou foi por do nada criar uma relação. Talvez essa pessoa ou as pessoas deveriam procurar entender por que essa relação aconteceu. O que fazer para a gente ter uma relação desse jeito? O que fazer para você viver bem com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos? Então, por isso que eu fiz aquele pronunciamento de se alegrai-vos com a felicidade do outro. E a inveja hoje tem sido, talvez, especial no nosso vilarejo, algo que tem impedido a gente de viver como sociedade, de aproveitar mais a coletividade. Olha, está conosco hoje ele, conhecido como Daco de Zé Barbudo, né? Para muitos, já sendo intitulado uma lenda viva. E que essa lenda viva por muitos e muitos anos. Daco, ontem foi o dia do jornalista e eu recebi um presente de Luciano Francisqueto, que foi passar um dia com ele lá em Itabela. Me ligou, disse, meu amigo, você quer passar o dia comigo hoje em Itabela, conhecer minhas obras e tal? E nós fomos pela estrada de Itabela, aqui pelo chão, né? Que eu não conhecia essa estrada daqui até lá. E houve um momento em que o Luciano, eu falei com ele que estaria ele entrevistando hoje. E Luciano disse pra mim assim, rapaz, aquele Daco é um cara meio diferente, né, rapaz? Eu disse, e deixei ele falar, eu disse, mas diferente como assim? Ele disse, velho, aquele cara tem horas que ele me constrange quando eu chego lá na barraca dele, o tratamento dele comigo, Miro, é tão assim, rapaz, tão legal, que eu chego, velho, ele dá um sorrisão e aquele jeito dele, de repente, chega uma bebida, chega um petisco. Eu não ia ficar de fora disso. Eu digo, ô Francisqueto, aí dê uma paradinha aí, papai, porque não é só com você, não. O Mirão também, quando chega lá na cabana Zé Barbudo, vem aquele negocinho cheio de gelo e o velho vinho gostoso que o velho Miro gosta. Francisqueto calou, irmão. Ele pensou que ele ia me abafar, mas não abafou. Conheceu Francisqueto, já conhecia de muitos anos? Já conhecemos, já de muito tempo, né? O meu pai conheceu o pai dele foi vice-prefeito aqui. Seu Ismael? Isso, do saudoso Valdívio Costa, né? Sim. Porque, na verdade, Itabela, Leonápolis, tudo pertencia a Porto Seguro, né? Éramos todos Porto Segurenses. Sim, né? Sim, ele falou isso. Então, assim, depois que foi aí subdividindo. E a relação Trancoso e Itabela é muito forte. Sim. Com a falência das madeireiras ali, que era uma região extremamente próspera na época. Quando não se pôde mais ter as madeireiras, muitas pessoas de Itabela vieram buscar uma oportunidade em Trancoso, que estava surgindo como um turismo, né? Sim. Esse novo Eldorado aí. Então muita gente veio. Então a gente ia muito para Itabela, ia jogar bola lá. A gente era muito amigo, eu sou muito amigo do Pifa, a gente ia jogar futebol em Itabela, Itabela vinha aqui.
Então, essa relação Trancoso e Itabela talvez seja uma das mais estreitas aqui da região. Certo. Costumam dizer até que Trancoso é mais um bairro de Itabela do que mesmo de Porto Seguro. Tamanha quantidade de amigos itabelenses que aqui residem. Sim, rapaz, eu acredito muito nisso, viu? Que Trancoso tá vivendo mais como bairro, viu, velho? As coisas aqui não andam muito boas, não. Mas nós conversamos e que a gente não ia falando podemos tocar também. Trancoso está meio judiado, está precisando de muito cuidado, né? Mas a gente sabe que a esperança, eu sempre digo que a nossa esperança, ela não morre. E eu acredito que no estralar de dedos, toda história ruim pode se transformar numa grande, boa história, né? Eu acredito que um dia nós teremos você como prefeito de Trancoso. Vamos falar do Daco cogitado agora para ser vereador, para ser candidato a vice. Já falaram aí? Já? Então, vamos falar do Daco que foi cogitado nessas eleições pelo prefeito Jânio. Você foi procurado não só por Jânio, mas foi procurado por outras pessoas, certo? Para ser candidato. E quando eu soube que você ia ser candidato ou que estava se cogitando isso, eu te liguei e disse, velho, se você fizer isso, eu já desisto. Porque você ia carregar o voto de Trancoso todo. E aí, Daco, quem foi que não deixou você sair candidato? Foi Daniela que não deixou? Foi Dona Evane que deu conselho? E como é essa veia política aí dentro de você? A veia política, ela sempre existiu. Ela já vem de família. Inclusive, a família Hermenegildo dos meus pais saíram da Praia do Forte, da região de fugidos por causa de política. Certo. Isso há muitos anos atrás. Meu pai sempre teve uma relação forte com a política, apesar de nunca ter sido candidato direto. E em relação a Trancoso, e eu sempre sou cobrado pela minha amizade com o Jânio Natal, o qual eu votei. Sim, sim. Mas a minha relação com ele é de amizade e isso não me impede também de cobrá-lo. Certo. Ou de dizer o que está certo, o que está errado. E concordo quando precisa, assim, de um olhar diferenciado aqui para o distrito, para o vilarejo. Assim eu cobro e espero junto com você que isso venha realmente acontecer nesse novo mandato. Mas quando surgiu a possibilidade de ser candidato, isso já não vem de hoje, de muito tempo. E as pessoas, né, nossa comunidade, ela está carente de um nome, carente de uma pessoa que se preocupe realmente, que faça algo pelo lugar. Mas, Miro, eu confesso que em nenhum momento eu consegui ver que eu poderia retribuir, ajudar o meu lugar sendo candidato a vereador. Sim. E então, assim, eu carregava comigo muita esperança, uma expectativa muito grande. E eu confesso de tudo que eu vi, eu poderia acabar virando uma realidade frustrada. Sim. Eu acho que eu ainda gostaria de viver como esperança, porque é melhor um povo com esperança do que um povo decepcionado. Rapaz, e se, né? Rapaz, que corte esse aí, viu? Esse corte se chama Mentalize. Porque... Como é? É melhor um povo, como foi? Com esperança do que um povo decepcionado. Meu Deus do céu. É que às vezes assim, a gente fala que no nosso meio comercial a gente não pode criar muita expectativa. Sim. Então, para que não hajam as decepções. Isso. É melhor você ser surpreendido do que decepcionado. Então eu vejo que minha gente, minha comunidade, assim, eu falo minha comunidade não como político, como pessoa, como pertencente a isso aqui mesmo, tem essa esperança. Sim. E se um dia houver a possibilidade de realmente retribuir, doar, porque para mim a política é a melhor invenção do ser humano. O que atrapalha muitas vezes são os políticos, então leia-se ser humano. Porque nós temos todas as ferramentas e mecanismos para trazer de quem produz, de quem trabalha, para distribuir com quem necessita de cuidar do seu lugar. Então eu sou fã da política. Eu tenho um lado, eu defendo um lado, eu gosto de participar, eu gosto de discutir e confesso que eu não sei se um dia serei ou não um candidato. Hoje eu não me vejo, mas eu não vou dizer dessa água nunca beberei. Agora, se um dia entrar é porque eu estou vendo que uma nova política vem por aí e que a gente pode realmente cuidar desse lugar. Olha, eu lhe garanto que um sonho que eu tenho é que aconteça a emancipação de Trancoso. Acontecendo a emancipação de Trancoso, a segunda bandeira que eu levantarei é o seu nome para prefeito
desse distrito, porque eu nunca vi alguém tão apaixonado por Trancoso como você. Você é uma inspiração para que a gente ame este lugar, apesar dos apesares que temos vivido. Daco, eu quero agora partir para um momento agora, né, onde a gente vai estar falando de coisas também sobre a vida. Você é um filósofo nato, você é um cara inteligentíssimo. Sempre que sai um vídeo seu, causa curiosidades e eu vou lá assistir para aprender com você. Você me ensina muito, certo? E eu sei que na nossa vida a gente tem, né, uma trajetória. Eu quero saber de Daco aqui qual foi o momento mais desafiador da sua vida e como você superou esse momento, Daco. Em 2 momentos, né? Sim. Talvez o momento mais desafiador como ser humano foi realmente ter perdido meu pai. Certo. Num momento onde a gente não esperava, onde a gente era jovem, onde todos nós éramos filhos do Zé Barbudo, onde ele comandava com maestria sua família, seus filhos, onde a gente via nele uma inspiração, um homem forte, saudável, que viveria facilmente até os 100 anos e precocemente ele nos deixa aos 56. Confesso que ali eu não sabia se eu iria suportar. Mas Deus nos deu suporte, a família, os filhos, a filha que eu já tinha, que só tinha a Maria na época, e aquilo ali nos deu superar. Nesse caso especificamente, a gente não supera. A gente convive, a ausência, e por causa dele, pelos ensinamentos que nós tivemos do pai, a gente pensa, ele queria que seguisse em frente dessa forma. Então, por ele também a gente segue. E falando hoje como empreendedor, eu acredito que foi quando veio a questão da Justiça Federal, que a gente teve que... Sim, né, esse foi um momento... Foram 2 momentos. O primeiro, no qual a Justiça Federal, junto com o Ministério Público, pediram para retirar a adequação de todas as barracas de praia. Todas as barracas. E aí veio a possibilidade de adquirirmos um terreno e fazer um empreendimento que era fora de tudo que já tinha aqui, totalmente diferente, com uma proposta diferente. Sim. E aquilo ali, como um empreendedor, foi desafiador. Certo. Né? E aí falou assim, vamos fazer o Zé Barbudo sair da estrutura de uma cabana de praia para virar um... Você acredita que esse foi um momento de grande desafio? Porque você não fez uma barraca, você fez Eu quando falo, as pessoas ligam para se hospedar aqui, me fale sobre barraca, eu digo, rapaz, aqui se você quiser se sentir em Dubai, existe uma barraca aqui chamada Cabana Zé Barbudo Beach Club. Você fez uma cabana para os shakes, né? Pô, a gente entra dentro dos banheiros, tem ar-condicionado e pá. Realmente foi algo extremamente desafiador. Nós não temos na região, no sul e extremo sul, uma cabana de praia como é a Zé Barbudo. Obrigado. Né? Eu não sei se chega a tanto, mas a ideia era realmente você sabe que chega, né? Você sabe, Porque sabe. Miro, quando a gente estava, né, jovem, o Zé Barbudo, no momento dele, foi uma pessoa que empreendeu e que criou a primeira discoteca ali no Quadrado. Sim. Ele era à frente do tempo dele. A gente vinha um comércio de praia um pouco estagnado, com forte tendência de queda. Então, quando a gente teve essa oportunidade, que foi mais uma obrigação fazer o novo Zé Barbudo, porque nós nos dávamos muito bem, estávamos muito bem com as barracas que estavam lá. Se deixasse, talvez estaríamos lá até agora, mas como tinha que se adequar, a gente aproveitou desse limão para fazer uma limonada. Certo, né? Certo. E aí, falei, já que a gente tem essa oportunidade, vamos tentar ser o primeiro, sermos os pioneiros, para que os próximos também se inspirem na gente. A gente conhece de Trancoso, conhece daqui, então vamos tentar, além de empreender e de ter sucesso, também servir como uma inspiração para que a gente tenha uma nova praia. E que inspiração vocês trouxeram, né, Daco? Parabéns pelo empreendimento, né? E eu acredito que foi um desafio muito grande, mas vocês ficaram um bom período parado, né, Daco? Até que isso acontecesse. Quantos meses foram? Então, era a continuidade que eu ia te falar. Porque a gente não tinha, por mais que pareça, muitas vezes você brinca,
questão de grana, a gente não tem muita grana, assim, a gente tem mais coragem. Sim. Então, aquilo ali foi feito com o Banco do Nordeste. Sim. Então, 90% do capital investido ali foi capital financiado. Graças a Deus existe o Banco de Fomento do Nordeste. E existe o crédito também. Isso, para realizar o sonho de nós aqui nordestinos, que às vezes a gente tem a coragem, Sim. mas precisa do incentivo. Então, isso eu acho que a maioria dos nossos, a maioria das pessoas de Trancoso, eles precisam disso, o incentivo, a oportunidade que a gente consegue fazer bem feito também. Então, quando fechou, a gente ainda não estava saudável, né? A gente estava ali Sim. lutando diariamente, pós-pandemia, tínhamos passado pela pandemia, o valor da construção dobrou, e nós pegamos dinheiro com amigos, com agiota, onde tivesse, a gente estava pegando dinheiro, aí veio o fechamento do Zé Barbudo, que naquele momento talvez eu pensei que nós não conseguiríamos. Mas quando você tem uma família, cara, quando você tem sua mãe, sua esposa ali do seu lado, que também seus filhos, que não te deixa desistir, e na hora de dificuldade você não tem tantas pessoas ao seu lado como você imagina. Certo, né? certo. Mas você tem as pessoas certas. Sim. E aí a gente realmente foi um momento desafiador, que eu falei, e agora? Será que vai? Quando reabrimos, 3 meses depois de fechado, realmente estava zerado, não demiti nenhum colaborador. Colaborador, diga-se de passagem, boa parte deles são meus amigos. Sim, sim. Ali sim. tem amigo de infância, o Pedrão, que é o garçom, ele esteve em Uberlândia enfrentando, entre aspas, meu sogro quando minha filha nasceu, me defendeu, o bagaço, tô falando eles que eles são mais antigos, né? Não desmerecendo os demais, que todos têm sua importância muito grande, claro. Mas são pessoas daqui que, por ironia do destino, eu virei o patrão e eles o colaborador, mas nós somos a mesma gente. Certo. Então, como é que eu abandono minha gente? Então, eu poderia, no final, fechar o Zé Barbudo, falir, mas eu só deixaria de pagar R$1 deles se nós não tivéssemos mais nada. Okay. Então, mas Deus pôs a mão na hora certa, né? Quase aos 45 do segundo tempo, quando não tínhamos mais quase saldo nenhum no banco, reabrimos e até hoje a gente continua ali empurrando para tentar se restabelecer novamente. Mas não foi esse período, você acompanhou, não foi fácil. Sim. Foi quase que a gente fecha as portas ali. Muito pior que a pandemia, para te falar a verdade. Ok, estamos falando com ele, Daco da Cabana Zé Barbudo, Daco nativo de Trancoso. É nativo de Trancoso, né, Daco? Nascido aqui? Nascido aqui, Nascido com aqui. muito orgulho, no quadrado de Trancoso. É mesmo, de rapaz. parteira, minha parteira é a tia Frosina. Olha só. Num período de carnaval, já tinha uns turistinhos ali, uns hippies na cidade. No quadrado você nasceu, Minha mãe preparou a comida para quem ia comer os PF lá. Meu pai tinha saído para pescar, trazer o peixe. Ela preparou tudo, depois tomou o banhozinho dela. Foi pra cama e falou, Zeca, que meu pai, antes de ser conhecido como Zé Barbudo, ele era conhecido como Zeca, pelos íntimos aqui, pela família. Olha, o menino vai nascer, né? O Valdac. Valdac. Valdac, meu nome é Wal. Waldeck. Você já viu falar? O meu nome é Bond. James Bond. Eu costumo dizer que o meu nome é Waldac. Rapaz, você tá querendo fugir desse nome. Esse nome é feio pra caramba. É igual o meu, Argemiro, rapaz. Já pensou, velho? Se eu boto na capa dos meus CDs quando eu fazia show, Argemiro, não venderia um disco. E eu acho que se as pessoas soubessem que seu nome era Valdac Hermenegildo, ninguém ia naquela barraca, não, velho. Valdac, Bonfim, Hermenegildo. Eu confesso que eu acho que Dona Evane vai estar comigo, que eu tô falando mal do senhor. Confesso que eu gosto. Quem botou o nome? Foi seu pai ou sua mãe, velho? Acho que foi meu pai. Foi seu pai, né? Meu pai. Eu acho que tinha, naquela época, vinham poucas pessoas aqui, mas já vinha gente do mundo inteiro. Eu não sei como eles conseguiam chegar em Trancoso, sabe? Sem estrada, sem internet, sem nada. Sim. Eu acredito que tinha alguma aqui, não sei se um gringo, alguém que se chamava Valdac. Certo. Gostou do nome. E acabou colocando e aí lhe deu esse presente lindo. Esse nome, e eu ia colocar no meu filho Valdac Júnior, mas aí a patroa não deixou. Daniela, como sempre, uma mulher inteligentíssima, né? Daniela será a nossa próxima entrevistada. Pense numa história e em uma mulher firme, certo? Numa mulher que
o que ela tem para falar, ela fala, ela não dá meia volta, é uma empreendedora, certo? Dani, você não vai fugir do Mentalize, você vai estar aqui frente a frente com o Miro Veloso e será um prazer muito grande para mim. Daco, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para você mesmo no início da sua jornada? Se você pudesse voltar lá atrás. Talvez ter se preocupado um pouco mais com o destino que Trancoso ia tomar. Sim. Ter se envolvido um pouco mais, assim, porque nós imaginávamos que Trancoso ia se manter aquele estilo de vilarejo, crescendo aos poucos, Sim. durante muito tempo. Talvez a gente não previa esse crescimento meteórico, rápido e também desordenado. Então, pode ser que lá atrás, talvez até se envolvendo politicamente no passado, Sim. a gente poderia ter ajudado um pouco mais, junto com os amigos também. Tenho bons amigos que também tentaram a política, tinham muita boa vontade, mas não deu certo. Sim. Então, talvez, porque de resto... Se tivesse de voltar atrás, então você vê que esse clamor que as pessoas têm de lhe ver como representante público, você teria tomado essa decisão, então, lá atrás. Seria mais fácil de organizar, de retribuir toda essa confiança, porque como empreendedor, como filho, como pai, eu só tenho a agradecer. Certo. Não costumo me arrepender não, porque nessa vida a gente nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, todos os erros que eu cometi como pessoa, como ser humano, como filho, como pai, serviram para ajudar a transformar nessa pessoa que eu sou hoje. Uhum. Então, se eu voltasse atrás e tivesse que corrigir alguns erros, talvez hoje eu pudesse ser até uma pessoa pior, porque os erros me fizeram refletir muito. E a gente aprende muito mais errando do que acertando. Olha aí, que beleza, né? Os erros, ele realmente tem essa função de nos fazer refletir. Daco, na nossa vida a gente está sempre diante de escolhas, né? Sempre diante de escolhas. Todos os dias nós somos desafiados a escolher, né? Qual foi a escolha mais importante que você tomou na sua vida, que mudou o rumo da sua história? Ser pai. Eu falo, quando eu conheci a Dani, né? A gente se conheceu muito novo, mas eu sempre soube que eu queria ser pai. A minha missão de vida não é ser um empresário de sucesso, um político que resolva os problemas da cidade, por mais que isso seja uma relevância muito grande. Mas o meu sonho como homem era ser pai. Eu acredito que um homem que consegue exercer essa função com maestria, ele contribuiu muito para o mundo. Porque se a gente, cada um, cuidar do seu, cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua família, é assim que você vai mudar esse mundo. E eu sempre tive muita vontade e medo. E quando a Maria veio, que é a minha filha, a partir dali eu comecei a ver o mundo de outra forma, enxergar diferente. Veio uma mulher também, que eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo sexo feminino, não apenas como você está imaginando. Eu não falei nada para você. Não como uma mulher, né? Mas Sim. porque admirar, porque eu venho Sim. de uma família de mulheres muito fortes. Sim. Minhas tias, minha mãe, e na época delas, imaginar isso há 50 anos atrás, mulheres protagonistas que assumiram as rédeas da família, dos negócios. Então eu cresci num ambiente de mulheres fortes. Mulheres guerreiras não, mulheres fortes mesmo. Sim. Mulheres preparadas, apesar de não ter o conhecimento didático, mas elas conseguiram ter sucesso nos negócios e na família. Então, para mim, o que mudou a minha vida foi ter sido pai. Porque você consegue enxergar o mundo de outra forma. Né? Conseguir amar alguém muito mais do que você amar a si próprio. Porque até você ter a paternidade, você é uma pessoa egoísta, certo, na minha concepção. Eu não estou dizendo, não vou generalizar. Sim. Então, acho que o grande acerto, a grande guinada na minha vida foi ter sido pai. E você não somente se tornou pai da Maria, mas tem dois caras aí, inclusive um deles tentou ser meu genro, né? O Pedro e o Daniel. E o Daniel. São dois filhão também seu, Daco? São. Quando eu conheci a Dani já tinha os dois meninos, né? Mais um motivo, assim, a Dani, te amo, meu amor.
Você é uma mulher guerreira, que eu admiro. Guerreira, não gosto de usar esse termo guerreira para mulher. É uma mulher forte, uma mulher preparada. Sim. Que realmente viveu essa covardia masculina, Miro. Que nós temos de abandonar a mulher com filhos e deixar toda a responsabilidade para ela. A Dani viveu isso. Viveu. Teve que criar os filhos sozinha, né? Cometeu os erros de adolescência. E quando eu a conheci, nos apaixonamos. Me apaixonei pela Dani. Conheceu onde, Dani? Fala aí pra mim. Onde Conheci foi? a Dani na praia. Na praia? No Zé Barbudo. Mas não foi na praia de nudismo, você não tava lá pelado, você não, né? Não, porque por mais que a gente não tenha nascido em Trancoso, nossos pais, eles proibiram a gente de ir em praia de nudismo. Mas eu tenho certeza que um dia desse você foi lá. Escondido pra dar uma olhada no movimento. Mas não foi nesse dia, não foi ali que eu encontrei a Dani, não. Já encontrei a Dani no jamais Dani estaria lá, né? Eu ia estar, né? Ela não, Dani não. Encontrei ela ali na Praia dos Nativos. Tava até ela, chegou assim, né? Novinha, quantos aninhos tinha, Dani? 23. E aí? Tem uma história bem legal de contar, tentar ser breve. Sim. Porque ela tava tomando banho de mar num dia chuvoso. Olha aí, rapaz. Na praia Trancoso, ficava semana, gente. Com Daniela, como sempre, sensitiva. Ela sabe por que ela estava tomando banho de mar num dia de chuva. Mas pode continuar. E aí ela tava com um rapaz. Tá assistindo, Dani? Ela tava com um rapaz jovem. E os dois entravam no mar, se abraçavam. E eu confesso que só de ver de longe, cara, eu falei, rapaz, que mulher bonita. Mas só que eu falei assim, só que, porra, o cara que ela tá do lado é bonito pra caramba também. Também? Sim, porque você já... Porque hoje, claro que eu Você se acha ou você tem certeza, Daco? Eu tenho certeza. Você tem certeza, velho? Claro. Se você achar bonito, quem vai achar? Só a Dani e minha mãe. Sim, vai, você viu o cara... aí tava conversando, aí tinha o Flávio, você deve conhecer o Flávio, que foi marido da Nega, trabalha na prefeitura aí, o Flavão. Flavão, sim. Flavão. O Flavão vendia tererê na época, e a gente estava sentado lá conversando, aí o Flávio falou, não, rapaz, eu conheço aquele casal, estão hospedados lá em casa. Casal não, conheço aqueles dois, tal. Eu falei, estou na sua casa, aquele casal? Ele falou, não é casal, não. O rapaz é irmão dela. E o Flávio tomou uma caipirinha, porque o Daco começou como Daco Drinks, né? Daco Drinks. Fazia capeta, batida, caipivódica ali na beira da praia. Aí eu falei, Flavão, você vai tomar umas 2 caipivódicas à vontade, aí chama o rapaz pra tomar uma com a gente também, né? Também, né? E aí nisso ali... Aí Dani veio, nos conhecemos naquele dia, mas nós fomos ficar juntos numa quinta reggae. Sim. E esse irmão dela, chamava-se Thiago, que foi o que estava aqui quando eu conheci a Dani, e depois foi aquele fatídico caso dele ter falecido aos 23, 24 anos num acidente de carro. Sim. Quando ele tinha voltado da Europa para conhecer a Maria, que ele não conheceu. Então, talvez a missão dele foi ter vindo aqui, né? Eu e a Dani se encontrar. Sim. E realmente tem um saudosismo muito grande dele. E foi assim, mais ou menos, que a gente se... Mais ou menos não, foi assim que conheceu. Porque você vai ter que fazer outro podcast para eu contar toda a história. Certo. Senão vai vencer o horário. Mas eu já ouvi dizer, Daco, que antes de Daniela, você passava o rodo em Trancoso. É verdade? Sim ou não? Não minta... Você está aqui para mentalizar. Sim. Eu ouvi dizer que Daniela foi quem me colocou na rédea. É verdade? Que disse que você passava o rodo mesmo. Como é que era isso? Verdade. Irmão? Namoradorzão mesmo. Sim. Eu conheci a Dani com 21. Né? 21, sim. Então, novinho. O que você faz, né? Sim. Nessa idade, numa cidade de praia, recém-chegado ali. Porque você saía para se divertir e namorar. Né? Sim. E a gente sempre foi um cara... gente boa, sempre tive um bom trato com as meninas ali, então na maioria das vezes poderia não ser o mais bonito, mas eu era o mais gentil, mais simpático e bom de conversa, né? E aí às vezes a gente saía na frente. Certo. Mas não sei se era esse namorador todo, mas não dava mole não. Aí a chegada de Daniela aí chegou Daniela e disse... Encerrou minha carreira. Quietou e você aí se transformou, esse paizão de Maria, de Pedro e de Daniel e do Bento. E do Bento. O Bento tem 10 anos de idade, 10 né? Anos. Quando eu cheguei para aqui, o Bento ainda não era nascido, né? Tô com 15 anos aqui. Daco, houve algum momento na sua vida em que você pensou, houve algum momento na sua vida
em que você pensou em desistir de tudo, de alguma coisa que estava difícil, estava duro, e você diz, eu vou parar? Cara, sim ou não? E se não desistiu, por que você não desistiu? Pensar assim, desistir, talvez eu nunca tenha pensado. Mas já desanimei várias vezes. Quando teve o... Com o quê? Com o Zé Barbudo mesmo, quando Sim. teve o fechamento, que eu estava falando daquela questão que ficamos um tempo fechado. E quem me conhece sabe a minha história e o que eu conheço de Trancoso, o que eu vejo no mundo. E aquilo acontecer comigo, eu comecei a desacreditar um pouco do que realmente fazer o certo vale a pena. E aí eu me perguntava por que eu preciso continuar fazendo o certo se eu vejo o errado prosperar e o justo levar porrada. E nesse momento o que me segurou realmente foi ser o exemplo. O exemplo para meus filhos, o exemplo para os amigos, para a família. Porque eu falei, não, eu tenho que dar continuidade. Então, assim, largar tudo para trás, jogar tudo pro ar, eu nunca pensei e espero a Deus nunca pensar. Porque eu tenho muitas pessoas que esperam de mim, que acreditam em mim. Os homens têm esse detalhe, né, Daco? De que a gente está sempre nessa posição. A gente tem vontade de desistir. Sim, sim. A gente tem vontade... nós temos sentimentos, a gente chora, a gente sente muito, dor, muito. Né? E muito, mas a gente está sempre nessa consciência de que tem muita gente que depende da gente, né? E isso nos leva a buscarmos ser os heróis dessa galerinha aí que depende de nós, né, Daco? Sim, eu tenho encontrado muita gente jovem daqui de Trancoso, Sim. Muitos meninos, e está sendo muito comum ouvir deles, falar assim, poxa tio, eu virei tio, né? Agora que eu me toquei. Poxa tio, a gente se inspira em você. Tio, você é a nossa inspiração. Então, além de você ser uma pessoa que cuida, que trabalha para cuidar dos seus, da sua família, dos seus filhos, e você começa a perceber que você também tem uma responsabilidade muito grande em ser um bom exemplo para as pessoas aqui. Sim, porque sim. o mundo está cheio de maus exemplos. Entendeu? Então, você ser um case de sucesso, um exemplo de sucesso, e sucesso pode ser qualquer coisa. Não vamos aqui dizer que é apenas o sucesso financeiro. Certo. Sabe? Sim. Ser inspiração. Muitas vezes tem gente que tem muita grana, mas não é um sucesso, na minha concepção. Não é uma inspiração. Então, para mim, o sucesso não está condicionado a quanto você fatura por mês. E aí você ser exemplo de ser humano. Então, quando você vê muita gente, muitas pessoas se inspirando em você, também é uma responsabilidade. Isso também faz com que você não desista. Sim. Porque chega um momento na vida da gente que a gente quer algo maior. A gente quer aquilo que o dinheiro não compra. Sim, Daco, sim. Não é? Claro. O dinheiro não compra a felicidade, não compra o orgulho do pai, não te compra ser uma inspiração para uma pessoa mais jovem. Não compra as pessoas olharem e falar assim, eu quero ser igual a você, tio. Sabe, apesar de eu falar, não, tio não, porque ainda estou me adaptando com isso. Brincadeira. Então, talvez esse é o grande combustível que faz a gente dar continuidade. Olha, conosco ele, Valdac Hermenegildo, para quem não sabia desse nome dele, mais conhecido como Daco, da Cabana do Zé Barbudo, abrindo o coração no Mentalize. Daco, existem momentos na vida da gente, momentos de conquistas, momentos de acertos, em que a gente sente um orgulho de si próprio. Qual o momento em que Daco mais sentiu orgulho de si próprio? Você olhou para você e disse, eu sou o cara. Cara, foi quando... Chega mais pertinho aqui. Vou te falar que o dia que eu senti mais orgulho de mim foi no meu último aniversário, quando a minha filha fez uma postagem no Facebook. Foi, velho. No Instagram. Maria. Maria. Ela tocou no meu coração, me fez chorar. Aquele dia, eu senti orgulho do Daco. Foi, né? Aquele dia, eu olhei para trás e falei, porra, desculpa, perdão da palavra, a criança que eu fui lá atrás hoje se orgulha do homem que eu me tornei. Que legal. Então, velho, foi o dia que eu mais senti orgulho de mim, porque eu não tenho vaidade de conseguir fazer
um Zé Barbudo bacana. Eu quero deixar isso como legado, mas isso não me envaidece. Sim. Né? Eu acredito que ter sucesso no comércio é muito mais fácil de que ter sucesso como homem, como pai, como filho e como amigo. Então, quando eu, Daco, nos meus momentos, eu comigo mesmo, o que me orgulha, sem demagogia, são essas coisas. Porque realmente eu acho que esse é o significado da vida, né? A baixinha me fez. A Maria. Eu te amo, filha. Obrigado. Inclusive, quero mandar um abraço pra Maria. Conheço Maria desde bebezinha, né? Tá com quantos anos, Maria? 21. 21, né? Eu cheguei aqui com 15, há 15 anos atrás. Maria tinha 6 anos. E Maria foi para os Estados Unidos estudar inglês, né? Foi para o Canadá, não é isso? Foi para o Canadá. Com 14 anos ela com 14 anos, pô. Quando Maria foi para lá, eu disse, rapaz, eu já tinha minhas filhas também. Eu digo, rapaz, é muita coragem. E Maria hoje é sua tradutora nessas viagens internacionais que você faz, mas eu soube que você tá enrolando a língua também. Como é que tá? Porque Daniela fala inglês. Maria fala. E você tá falando também? Tô estudando. Tá? Né? Eu queria ver você lá. Pô, você podia dar numa viagem dessa, toda vez que você viaja, eu fico acompanhando sua turnê, né? E esses dias eu tava em Londres, você tava em outro país, eu tava em Londres, e morrendo de vontade de você me chamar pra pelo menos carregar sua mala, pô. E você foi a primeira viagem que eu fiz pra Europa. É, né? Então você já teve em Londres? A vida inteira. Então essa questão de viajar para fora do país é recente. Sim. Então a gente quem vê agora nessas viagens talvez não tenha noção de toda a correria, todo o trabalho duro que teve lá atrás para que isso acontecesse. Então a Mariazinha hoje, eu chego, né, a gente tá viajando, falei, filha, investi caro em você para você poder pedir minha cerveja, meu drink. Aí é ela quem fala. Ela que fala. Que beleza. Ela fala bem, fala muito bem, dicas de passagem. Mariazinha, ela é um orgulho como filha, né? Uma excelente estudante, ela agora, né, tá estagiando na XP, com 14 anos ela foi pro Canadá, aprendeu inglês, falou que ia morar fora com 12 anos de idade, eu não botei fé. Ela falou, eu falei, então você aprende o inglês, passe na prova lá, e aí quando ela tava perto dos 14 anos, a Dani falou assim, a gente tem que comprar passagem, eu falei, sabe, por quê, Maria? Não, eu falei sério, eu falei, não, a sua filha já fala inglês, já passou e ela vai pro Canadá sim. Então a Mariazinha, tudo que ela se predispõe a fazer, ela faz bem feito. É um orgulho pro papai. Um abraço pra Maria, que Deus abençoe sua vida, né? E é isso aí, né? Maria realmente é uma menina muito especial. Daco, agora eu quero te fazer uma pergunta aqui sobre a vida, né? A gente tem visto que a cada dia que se passa parece que a vida vai ficando mais difícil de se viver, mas a gente aprende muito com a vida também, né? Qual a maior lição até agora que a vida tem te ensinado, Daco? O que você, se você que pudesse hoje tirar uma lição da vida, o que você poderia dizer naquela câmera ali, né? O que a vida mais te ensinou até o dia de hoje aqui? A vida ela tem nos ensinado muito. E nas adversidades a gente mais aprende. Confesso que nós passamos aquele período de pandemia, sim, onde a gente teve a oportunidade de enxergar tão pequeno nós somos, tão insignificante nós somos. Eu confesso que eu sonhava com uma realidade totalmente diferente. Que o ser humano realmente iria aprender que ele precisa mudar seus hábitos, sua convivência, porque do nada você pode vir um vírus qualquer e dizimar toda uma humanidade, coisas que a gente tinha visto há muito tempo atrás, a gente não. Então a vida tem ensinado pra gente a nossa insignificância. E o que a gente fizer aqui, a forma como a gente se relaciona, é o que a gente vai levar. Então a gente tem que deixar um legado. E esse legado, a gente só vai deixar se a gente conseguir transformar algumas pessoas, que sejam seus filhos, que sejam seus amigos. E eu tenho me decepcionado muito aqui em Trancoso, e eu também faço parte dessa culpa de como nós não temos um sucesso coletivo. Certo. Nós temos vários cases de sucesso individual, Miro. Trancoso, eu digo que funciona muito bem individualmente. Coletivamente, nós somos uma catástrofe.
um desastre. Então, Você acha que as pessoas não são unidas em Trancoso? Não. Podem até se gostar, Sim. mas não são unidas, não pensam no coletivo. E por que você acha que as pessoas têm esse tipo de comportamento? Eu concordo com isso. E já me deu vontade de ir embora daqui, muitas vezes, por ver isso. O que acontece? O que você acha que leva as pessoas em Trancoso, claro que não em sua maioria, mas sim. Muita gente ter esse tipo de comportamento, né? De competitividade desleal, de inveja e de não viver essa coletividade que você fala? Nós vivemos um vilarejo que ele sempre deu certo por si só. Sim. Eu acredito que Deus sempre colocou a mão. Nunca precisamos fazer esforço para o nosso comércio prosperar, para as pessoas visitarem Trancoso, para as pessoas se apaixonarem por Trancoso. Isso talvez tenha acomodado essa comunidade. Só que chegou um momento, que esse momento já chegou uns anos atrás, que ele por si só ele não vai mais. Sim. Está precisando da nossa ajuda, sim. Da nossa cooperação. Mas não individualmente, Daco, Miro, fulano, ciclano. Da cooperação como comunidade. Sim. Então, assim, talvez isso tenha acomodado. Eu confesso que eu tive uma reunião com o Altair, que esteve aqui nessa... Sim, esteve aqui. Cara que eu admiro muito, respeito. Uma enciclopédia, né, Altair? E a gente tá querendo assumir aí uma associação. A SAT? Isso. Porque a SAT, ela traz consigo um ranço, sim. Uma divergência, um apartheid, sim. Aqui de Trancoso. Sim. E a gente pensou em escolhê-la para tentar hastear a bandeira branca. E emprestar o nome. Altair, você empresta o seu nome, eu empresto o meu. Vamos ver tudo o que tem ali, tentar, tem alguns processos, algumas coisas que a gente quer fazer com que as pessoas abdiquem daquilo, para a gente tentar contribuir também assim. Certo. Porque não esperar um cargo político, uma vereança, um executivo, também sair um pouco dessa zona de conforto e tentar se doar um pouco, porque a gente falou isso, a gente estava se sentindo covarde. Sim. De não tentar, pelo menos, contribuir de alguma forma. Inclusive, quando você toca nesse assunto da SAT, Daco, eu lhe confesso que foi uma das perguntas que eu fiz para o Altair aqui. Né? A SAT, essa associação dos amigos de Trancoso, se transformou em polêmicas, né? Muitos assuntos sobre isso. E eu já vi muita gente dizer que a SAT poderia fazer muito mais, né, pelo coletivo, mas parece que a SAT se tornou algo muito mais dos afortunados. E agora eu quero lhe trazer aqui um certo confronto com respeito que lhe tenho, mas a gente vê agora duas figuras, dois grandes empresários, dois milionários assumindo a SAT, Altair e Daco. Mas agora a gente pode ter a certeza de que teremos dois milionários lá mais humanizados? Com olhar para as pontas? Porque eu acho que esse é o papel de uma SAT. Assim, tirando a parte dos milionários, ainda que ela vai chegar e brevemente... São dois milionários, pô. Mas o que acontece é a origem. Sim. De onde vieram? Sim. Essas pessoas bem-sucedidas. Fruto de muito trabalho honesto, empreendedores. Sim. E até o Altair, para ser presidente, é justamente porque os filhos deles estão criados e ele está com mais tempo para se doar e eu ainda preciso criar os meus e não estou ainda no nível de Altair assim, para poder me dedicar a tempo integral. Uma das coisas que a gente quer desmistificar é que quem tem dinheiro, que o cara que é milionário, ele é o culpado ou ele é a pessoa ruim. O ser humano, ele é bom ou é ruim? E o dinheiro, ele potencializa aquilo que você tem dentro de você. Se você for uma pessoa ruim, o dinheiro vai te tornar pior. Se você for uma pessoa boa, o dinheiro vai te tornar melhor. Então, eu já vi casos de pessoas, do colaborador ser a pessoa ruim e também do patrão ser a pessoa ruim. O que a gente quer? Como dois empresários que têm bom trânsito, bom acesso, isso não impede de que outras associações também sejam criadas. O nosso olhar é único e exclusivo para o bem da comunidade. Por isso que a gente escolheu até o caminho da associação. Sim. Porque o caminho político parece uma moeda de troca. Sim. E o eleitor, ele ainda não está consciente, porque quem está no poder é um exercício democrático. Então, normalmente, o povo tem os governantes que eles merecem e que eles escolheram. Então, a gente não vai aqui discutir. Okay. Então, a gente quis escolher um novo caminho e encontramos aí na SAT uma possibilidade.
E aí, para compor isso, você pode ter pessoas de todos os níveis, né? Sociais, representantes, eu acho que de bairros, de tudo. A ideia, se ela vier realmente a se tornar uma realidade, é de inclusão, Miro. Sim, sim. E você pode ter certeza que Daco e Altair jamais iriam assumir uma associação dessa. Associação para transformar no refúgio porque Daco e Altair, da elite. É porque os filhos deles estão bem encaminhados. Sim. Se eu consigo colocar meu filho na melhor escola, os ele seus consegue também. dele. Sim. Entendeu? Sim, Justamente isso. Porque o que a gente gostaria é que as pessoas tivessem a mesma oportunidade que os nossos filhos. Eu trabalhei duro. Eu sou um cara veio simples, nunca estudei em escola particular. Meu pai e minha mãe ralaram pra caramba para me dar o mínimo de conhecimento possível, porque a gente não tinha tantas oportunidades assim. Então a gente quer deixar algum legado para a comunidade. E você pode ter certeza que vão ter dois empreendedores humanos à frente. Se que isso beleza, dar certo. Que maravilha. Fico muito feliz com essa palavra sua. Não é? Havia uma expectativa. Fala, minha filha, você deu um sinal aí, não? Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Oziel. Eu prometi a ele que ia mandar um abraço para ele. Oziel não pede um podcast, Mentalize. Tem muita gente aí, né, filha? No podcast, tem comentários aí, como é que tá? Não tá conseguindo acompanhar, é muita gente, né? Que beleza. Bora aí, galera. Vamos mandar pros amigos aí, vamos dar moral aqui pro Miro, porque eu tô vendo só rolar e tal. Daco, o que te faz chorar de tristeza ou de felicidade? Fala pra mim. O que faz Daco chorar de tristeza e de felicidade? Algumas coisas, vamos lá, né, tipo... De tristeza, o que é que te faz chorar? Tristeza, talvez a comunidade largada, sim, um Trancoso que poderia tá muito melhor e não está, né? É óbvio que aí, se a gente for entrar, tem várias questões que nos fazem chorar, que é familiar, que é doença, não vamos entrar nesse mérito, só para não desmerecer, só para pontuar. Sim. Mas hoje... ver todo o potencial desse lugar, todo o potencial que Trancoso tem e não ver isso se concretizar, isso me faz chorar. De você chegar e ver que poderia ter um lugar referência, exemplo, né, para vários destinos turísticos no mundo, isso me faz chorar, porque isso é perfeitamente possível. Então, assim, eu vejo as pessoas se decepcionando muito. E isso é algo que me deixa triste, que me entristece. Talvez, tirando as questões pessoal, familiar, assim, acho que é mais isso aí. Esse é o cara, né? Esse é o cara, né? Inclusive, nós já tivemos juntos falando sobre essas realidades e já choramos. Sim. E já choramos, falando o quanto que as coisas poderiam estarem melhor em Trancoso, não é? E por falta de empatia, talvez, por falta, não é, de olhar para o próximo como o seu próximo mesmo, as coisas não acontecem, né? E isso nos faz chorar. E de felicidade, o que te faz chorar? Cara, eu sou um cara afortunado. Velho. Eu tenho muitos motivos que me fazem sorrir. Eu sorrio já vive de rindo. Natureza. Já porque eu tenho muita coisa a agradecer e quase nada a reclamar. Uhum. Então, cara, eu sou um cara saudável, tenho uma família linda, né? Consegui ter sucesso como empreendedor, como pai, como filho, como amigo. Então, assim, esses motivos sempre me deixam feliz e me envaidecem. Então, tem o Flamengo também, que tem me feito sorrir bastante, que já me fez chorar muito no passado não tão recente. Sim. Então, até nisso, cara, eu tô bem. Então, eu vou reclamar de quê, velho? Só Deus. Dacão, falando no Flamengo, eu tenho aqui um vídeo, cara. Eu não sei se você vai se lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é um vídeo, cara, ó. Esse dia aqui, peraí que eu vou voltar ele aqui. Isso aqui foi um vídeo, não sei se... filha, dá só um zoom aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa ela tá legal aí? Não, sim ou não? Tá, esse vídeo aqui, ó, é o vídeo em que você me presenteia uma camisa oficial do Flamengo, eu sendo torcedor do Vasco há 42 anos, mas estava cansado de sofrer,
O Vasco perdia demais. Quando eu via Pifa, eu falava, Pifa, bora mudar, velho, bora sair desse sofrimento. O meu coração não tá aguentando mais. Você é um cara apaixonado pelo Flamengo que conseguiu me dar um título dentro de Trancoso de vira-folha, velho. Pô, eu nunca esperava esse desrespeito em Trancoso comigo, de eu passar na rua, cara, olha o vira-folha ali e tal, pá. Você lembra desse dia que você me encontrou aqui? Lembro, foi você. As imagens estão aqui, ó. Tá vendo você? Aí alguns amigos ficaram bravos comigo porque disse que isso não se faz. Eu falei, mas você pediu. Até porque é o seguinte, a minha relação com futebol, Vasco e Flamengo sempre foram rivais. Sim. Mas a relação com o vascaíno é diferente. Você me fez lembrar de um amigo, de um irmão que talvez depois do meu pai, né, uma pancada gigantesca na minha vida, que foi ter perdido o Soró. Sim, me faz muita falta. Pode não mais o cara que às vezes quando eu precisava, que você tem que ter sua família, você tem sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seu filho, mas você tem um amigo. Aquele cara que te escuta, aquele cara que te conhece, aquele cara que te... E Soró era vascaíno. Sim. Então, assim, é vascaíno roxo mesmo. Então, essa relação a gente assistia jogos juntos. E se tivesse que brigar pelo amigo vascaíno, né? Pô, tá ali, a gente brigaria juntos. Porque nossa relação realmente é algo que, com certeza, ele tá num bom lugar. Me faz muita falta. E você, Miro, depois, por a gente não se conhecer há muito tempo, você tá falando de algumas conversas que a gente teve, você é uma das pessoas que a gente consegue ter umas conversas que é raro eu ter com muitas pessoas, por mais que pareça. A gente consegue tocar em vários assuntos sensíveis. Eu conheço a sua preocupação com o Trancoso. E eu sou apaixonado pelo nativo. Sim. Eu sou um cara nativo. E a gente precisa enaltecer esse sentimento mesmo. Certo. Mas eu te falei que a gente ia falar sobre natividade. Sim. E a natividade hoje em Trancoso não é mais um privilégio de quem nasceu aqui. É você se sentir. É um pertencimento. Massa. Então isso. Eu acredito que hoje ser nativo Sim. é realmente você ser apaixonado por amar, velho. Amar, entendeu? Lá no passado, nós, por sermos pessoas simples, no vilarejo de pescador, nós nos apegamos no nativo para nos defender, como se fosse os índios se defendendo dos portugueses. O cara chega com conhecimento, chega com tudo, o que sobra pra gente? Nós somos nativos. Certo. Nós estamos aqui, então isso foi o sentimento que nós precisamos, né, adquirir para que a gente conseguisse. Mas hoje tem pessoas que vieram de fora, eu costumo dizer que tem gringos que têm um sentimento de pertencimento maior do que pessoas que já nasceram aqui. Então essa pessoa automaticamente se torna até mais nativo. Então esse o amor te torna nativo. É por isso que a gente precisa pensar hoje na coletividade, como todo mundo que gosta desse lugar, que se preocupa com esse lugar, que ama esse lugar. Eu considero que aí você tem um título de nativo e a gente tem que também fazer com que isso não nos separe. Que massa, Daco. Isso nos una. Show de bola. Parabéns por essas palavras. Que essa coletividade aconteça, né? E muito importante quando você enfatiza isso. Nós acreditamos que juntos a gente pode, né? Eu acredito muito nisso. Nós precisamos abrir mão do discurso negativista, né? De que é difícil. Né? Quando eu falo sobre a emancipação de Trancoso, eu acredito que é possível isso. Eu acredito que um dia será possível, certo? Mas acredito que será possível com essa coletividade. Daco, se você pudesse agradecer uma pessoa que foi essencial na sua vida, quem seria essa pessoa e o que você diria para ela agora no Mentalize? Eu vou dizer duas pessoas que para mim é uma pessoa só. Sim. Que são meus pais. Certo. Eu agradeço por tudo que eles fizeram por mim, Núbio. Miro, hoje eu tô lembrando do Núbio. O que eles passaram para transformar o ser humano que eu sou, que meus irmãos são hoje, diante de todas as adversidades, que hoje quem chega aqui vê a gente numa vida, graças a Deus, muito confortável, fruto de muito esforço, não imagina o preço que foi pago por isso. Talvez até o preço da morte. Sim, porque meu pai trabalhava tanto dia e noite num ambiente assim que era, né, fumaça, cigarro, que naquela época ele acabou, né, adquirindo um câncer no pulmão sem nunca ter fumado. Então, assim, e ele conseguiu passar para mim
tudo que eu entendo de empreendedorismo, de coragem, ele junto com a minha mãe, de conhecimento, de buscar sempre dar o melhor para a gente no momento que não tinha condições. Então, eu não tenho como não ser grato a eles e não ter eles assim na primeira prateleira, apesar de ter várias outras pessoas que me fizeram evoluir, assim como minha esposa, meus filhos. Mas o Zé Barbudo e Evane, eles vão ter o lugar deles guardado numa gratidão eterna por tudo que eles fizeram. Dacão, a gente sabe que um dia a gente vai partir daqui. E nesse dia que a gente partir, né, é claro que a gente quer ser lembrado pelas pessoas. Como você quer ser lembrado, irmão? Eu quero ser lembrado como aquele cara que um dia veio no podcast aqui, Mentalize, e falou sobre uma revolução na comunidade de Trancoso, nessa união como sociedade, e que uns anos depois isso tenha se concretizado. Porque o meu papel como filho eu vou fazer bem feito, como pai eu também vou fazer bem feito e como marido também. Mas esse legado para Trancoso talvez é um sonho. Se um dia eu conseguir ser lembrado por isso, de ter plantado, de ter sido um instrumento de transformação, é óbvio que longe de ser sozinho, talvez eu vou ficar feliz de onde eu estiver e saber que a gente acabou sendo instrumento e fizemos as pessoas acordarem para essa coletividade. Mais uma vez, eu gosto de focar individualmente. Trancoso tem vários cases de sucesso, muita coisa boa, muita gente boa fazendo sucesso no seu ramo de atividade, culturalmente, tudo, mas eu não conheço um exemplo de sucesso nosso, coletivamente falando. Então a gente tem que buscar, né, esse sucesso da coletividade, que aí sim vai ser o sucesso de Trancoso. Daco, se sua história fosse um livro hoje, qual título você colocaria nesse livro? Poxa. Se sua história fosse um livro, qual título você colocaria nesse livro, Dacão? Um caboclo sonhador. Puta merda. Até porque eu me considero um caboclo, né? Sou uma mistura do meu povo, da minha gente. Eu estava ontem vendo uma palestra do Roberto Pinho, cheguei atrasado, um cara que idealizou a Fundação Quadrilátero, tem um conhecimento gigantesco, tem alguns livros depois que eu vou até passar para você dar uma olhada, que eu vou olhar, que fala muito sobre a nossa história. E ele contou um pouco da nossa história, da nossa gente, cara, que Trancoso, você sabia que Trancoso, você fala de emancipação, Trancoso já foi cidade, já foi município, sim, já foi um lugar muito próspero, sim, né? Aquele quadrado ali de Trancoso, onde tem aquela parte mais alta, que em frente até a casa que eu nasci, ali já foi uma casa de câmara e comércio. Beleza. Entendeu? Não então, sabia disso. Né? Trancoso tem um decreto. Você tem que vir mais vezes aqui para contar mais histórias. De transformar numa vila. Então, nós temos assim, Trancoso, por isso que tem essa natureza, esse anseio de ser cidade, porque Trancoso já foi, de fato, uma cidade. Depois, numa crise lá de 1950, talvez um pouco antes, sim, não conseguiu se sustentar. Que pena. E pediu para pertencer a Porto Seguro. Que pena, não estaríamos sofrendo tanto, né? Daco, nós estamos quase que chegando ao final, certo? Tenho uma última pergunta para lhe fazer. Se você pudesse hoje receber um superpoder, que poder seria esse? Poder de transformar nesse lugar, em um lugar ainda melhor, mais justo, mais harmônico, onde realmente você pudesse ter pessoas que tenham mais, pessoas que chegam nos seus jatinhos e tem que chegar mesmo, que compre as suas mansões em Trancoso e continue comprando, mas que nos arredores as pessoas tenham dignidade e tenham o básico, porque as pessoas precisam ser felizes, mas elas não precisam de muito para ser feliz. A gente precisa um pouco mais de humanidade, né? E eu acho que humanidade se dá através de oportunidade também. Acho que o poder que se eu quisesse ter hoje seria um poder que melhorasse realmente a vida do próximo. Das pessoas. Isso. Olha, conosco hoje ele, Daco, um amigo, um irmão, um empreendedor, mais um empresário de sucesso
desapegado dos bens, mas um amante de Trancoso, dos seus amigos, sempre com um sorriso que contagia todos aqueles que lhe cercam. Dá com prazer muito grande ter você aqui no Mentalize. Estou muito feliz, esperei muito por esse dia, comprei até uma camisa nova para lhe receber. E eu queria passar para você agora as considerações finais. Nós vamos chegar a um tempo em que a gente vai ter um tempo maior de câmera, a gente ficar 2 horas batendo papo aqui, mas a patroa já me sinalizou ali de que já estamos encerrando. Chegando. E eu queria que você se despedisse das pessoas, deixando uma palavra para esse povo que te ama tanto dentro de Trancoso, porque vai ser querido assim lá longe, viu, irmão? Queria iniciar te agradecendo, Miro, deixando aqui claro aqui para todo mundo o tamanho de admiração que eu tenho por você. Muito obrigado, Dessas irmão. conversas em office que a gente tem, que ninguém sabe. O ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer. Nos conhecemos na adversidade, nela construímos uma amizade. E também admiro muito a sua luta por esse povo que você escolheu como seu, que veio para cá, diária. E são pessoas assim que a gente precisa. E eu queria dizer assim para minha gente, né, que a gente não desanime, que a gente se junte mais, se olhe mais, cuide mais, porque se a gente tiver esse senso de coletividade, se a gente conseguir olhar um pouco para o lado, nos juntarmos e fizermos realmente essa muralha, que não vai ser da China, vai ser a muralha de Trancoso mesmo, e a gente conseguir evoluir junto, caminhar junto, a gente traz aquilo que a gente precisa para Trancoso, que só a gente vê. A gente pode vender um Trancoso diferente, a gente pode vender um destino, mas nós que moramos aqui, a gente precisa viver a realidade. A gente não pode acreditar nisso que a gente vende, por mais que seja necessário manter essa imagem. Mas a nossa missão aqui, função como morador, é tentar fazer a nossa parte, e a gente só faz se tivermos sucesso coletivamente. Porque individualmente eu sou fãzaço desse lugar. O que tem de gente que empreende, que dá certo, que seleciona na escola, que briga, que discute, que às vezes até diverge politicamente da gente, mas que eu admiro pra caramba, porque o direito de divergir, ele tem que ser preservado também, né? Claro. Então, e é isso, e Trancoso é esse lugar plural, onde as pessoas podem ser elas mesmas. Olha, é com o discurso de pluralidade, de empatia, de coletividade, de humildade e de um Trancoso mais justo, e que esse Trancoso seja melhor para todos, que a gente conclui mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Nossa finalidade é trazer sempre aqui pessoas que elevem o seu conhecimento, que nos faça pensar melhor, mentalizar melhor. A todos, um forte abraço, obrigado pelo carinho e que Deus nos abençoe.